Fala, gente, vamos lá para mais uma reflexão, mas antes você já sabe, né? Se inscreve aí no canal, deixa seu joinha se você gostar desse vídeo e eu quero te fazer um pedido especial. Eu quero que você comenta sobre essa reflexão, eu quero ver o seu comentário sobre essa reflexão, tá? E aí compartilha esse vídeo com todo mundo também. Vamos lá, esses dias eu estava montando um esboço, um sermão de uma nova pregação e eu estava estudando a história de dois homens da Bíblia que você deve conhecer bastante. Um é José e o outro é Davi. Dois homens que têm muitas características em comum. Os dois eram o menor da sua casa, os dois vieram do nada e se tornaram alguém de grande posição. Deus é especialista nisso, né? Ele pega os que não são e faz se tornar os que são. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Tanto José quanto Davi têm várias características em comum. E aí eu estava estudando a vida dos dois e os dois viveram uma experiência muito parecida. Certa feita, José estava ali na casa de Potifar, e aí só ele e a esposa de Potifar. E a esposa de Potifar se encanta por José. E ela quer por tudo se deitar com ele. Mas você já sabe a história, José sabe que aquilo é pecado e ele sai correndo. Depois a esposa de Potifar se revolta, fala que ele tentou abusar ela e ele é preso indevidamente. Já com Davi acontece uma situação um pouco parecida, mas como que foi com Davi? Davi estava certa feita no seu palácio. Ele resolve ir para a sacada tomar um ar fresco e quando ele está ali na sacada, de repente ele vê lá embaixo, tomando banho, nua, Batseba, a esposa de Urias, um dos principais guerreiros da sua guarda. E diferente de José, Davi manda chamar Batseba, se deita com ela, se entrega ao pecado e aí você sabe depois a bagunça que virou a família de Davi devido a esse pecado. Mas a pergunta é, os dois eram homens que conheciam a verdade, homens de oração, homens apaixonados por Deus. E por que que um peca e o outro não peca? E aí eu questionando a Deus, perguntando, Senhor, mas por que que um pecou, o outro não pecou? Por que que Davi não correu? Assim como José correu, e o Espírito Santo de Deus ministrou algo no meu coração, uma reflexão muito interessante. Quando José estava ali com a esposa de Potifar, José ainda não era nada, ele era apenas um assistente de Potifar. Ele ainda era alguém pequeno ali no Egito, ele ainda não era governador do Egito. Já Davi já ocupava a posição máxima em Israel, ele era rei de Israel, não havia posição acima da dele. E aí o Espírito Santo começou a ministrar algo no meu coração. Quanto mais nós buscamos posições sociais, mais são as possibilidades de nós cairmos no pecado. Então, a minha reflexão para você é, muito cuidado em buscar aprovação humana, muito cuidado em buscar status, porque quanto mais você tem aprovação, quanto mais você tem status, mais são as possibilidades também de você cair. Quantas pessoas nós já não vimos na história começar super bem, vir lá de baixo e vai crescendo, mas na medida com que cresce, vai subindo na cabeça também até chegar num ponto que ela cai. Então, eu espero que essa reflexão sirva para você. Não busque a aprovação do homem, busque a aprovação de Deus, porque é Ele que tem que te aprovar. E deixa que é Ele que vai te honrar, é Ele que vai te colocar nas posições mais altas, tá bom? Um grande abraço, um beijo no coração, que Deus abençoe a sua vida. Uma nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito.